A nossa convidada é do signo de Peixe, moradora de Ipanema, tem descendência alemã, torce pelo Inter e é do sul do país. Estamos a falar de Júlia Lemertz, uma pessoa que, além de grande atriz, muito premiada no setor. Júlia, antes de tudo, queria agradecer a você a disponibilidade, a amabilidade. O prazer é meu. E do Sul, optar pelo Rio de Janeiro como uma segunda moradia, não é? Como é que foi isso? Na verdade, eu não optei, né? Meus pais optaram, né? Eu nasci em Porto Alegre, bem criancinha, assim, bebê. Os meus pais vieram para São Paulo quando eu ainda tinha uns 6, 7 meses de idade, assim. Então, minha família toda, parte de pai, parte de mãe, todos moram ainda em Porto Alegre. E daí nós nos mudamos para São Paulo. Eu morei em São Paulo até os 21 anos. Comecei minha carreira em São Paulo, de atriz, assim. E aí depois que eu me mudei para o Rio, e vivo no Rio até hoje, por conta um pouco também do trabalho, assim, né? Porque aqui tá, a Globo tá aqui. Onde rola tudo. Os meus filhos nasceram aqui, acabei ficando aqui. Júlia, é meio difícil a gente falar de você sem falar da sua mãe, não é? Ela deixou um legado muito grande na dramaturgia, na história da televisão brasileira. Que tipo de influência ela exerceu na sua escolha, na sua atividade profissional de hoje? Olha, eu acho que na verdade é tudo junto, assim. Ela exerceu uma influência enorme, mas meu pai também, que também era ator, Nenê Dias, meu pai era um estudioso de teatro, era um cara muito... Ele tinha muitas qualidades, ele escrevia muito, ele lia muito, ele era um homem, escrevia poesia. A gente lançou até um tempo atrás um livro de poesias depois que ele faleceu. Então eu acho que eu vivi num meio muito propício para uma inspiração, mas não quer dizer que tenha sido a minha primeira opção, não foi a minha primeira opção. Como é que foi isso? Na verdade, eu acho que eu vivi tão dentro desse universo durante toda a minha vida, né? Porque você é filho único, criado, ambos os pais faziam teatro, televisão, cinema. Meu pai fazia mais teatro, minha mãe fazia mais teatro, cinema, numa época, depois televisão. Então eu fui criada nesse ambiente, assim, né? Você não tá ali. E depois, quando eu fiquei já na escola, já me formando no primeiro grau e no segundo grau e tendo que fazer vestibular, a minha escolha foi para uma coisa completamente diferente. Assim, eu não tinha intenção de fazer teatro, fazer artes cênicas. Eu queria ir para um outro lugar, assim. Eu queria voltar para o Rio Grande do Sul, eu queria estudar veterinária, cuidar de cavalo, morar numa fazenda. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas esse surto diferente, assim, durou bem pouco tempo, assim, porque quando eu estava na época dos vestibulares de São Paulo, né, eu tinha minha primeira opção era veterinária, a segunda opção era oceanografia e a terceira opção a segunda era fonoaudiologia e a terceira era oceanografia. Então, daí você já vê que eu já não sabia. Na verdade, nessa altura, a pessoa está um pouquinho confusa, não sabe com o cara, não tem experiência, não está muito familiarizada com as outras profissões. E eu queria realmente tentar uma coisa diferente. Eu falava, esse universo eu conheço, eu já sei o que é aqui. Eu quero outro lugar, eu quero outras pessoas. Mas, no entanto, a coisa continuou e surgiu... veio um convite no meio desse tempo vestibular, estudo e tal, veio um convite para fazer um teste para uma minissérie em São Paulo sobre jovens, adolescentes e tal. Num primeiro momento eu falei, não quero... Eu tinha até umas fotos numa agência para eventualmente fazer uma propaganda, um comercial, uma coisa assim. Mas definitivamente não era uma coisa que você... Não, eu não estava esperando nenhum convite para isso, entendeu? Mas assim, minha mãe no Rio fazia novela. Os meus pais eram separados, então eu morava longe do meu pai. Eu estava numa época assim com 18 anos já, sozinha praticamente, com a minha mãe no Rio. Eventualmente eu vinha para o Rio passar fim de semana com ela, mas eu estava bem só lá em São Paulo, assim, cuidando da minha vida. E aí eu falei, bom, por que não, né? Vou lá fazer um teste, eventualmente, provavelmente não vou passar. Aí
eu vou tentar. Mas essa Aí eu era uma fui- defesa sua, você provavelmente não vou passar, você tinha consciência Não, de que... eu acho que não era uma defesa, eu era muito Consciente. consciente, e não só consciente assim, mas eu era muito cuidadosa assim, com isso, assim, porque óbvio que sempre vem uma comparação, sempre vem Claro. uma cobrança de... Aí eu falei, eu não quero passar por isso agora, entendeu? Já é tão difícil, ter 18 anos e não saber o que fazer da vida, né, Não, e mas querer você- achar uma profissão, né, isso tudo já é um momento tão delicado que ainda ter que passar por Uma etiquetagem. um olhar aumentado, porque você é filha de fulano, de Exato. cicrano e tal. As pessoas esperam mais, de repente. Mas isso durou bem pouco tempo, assim, né? porque daí no momento seguinte eu fiz o teste, depois passei. Quando eu vi, eu estava fazendo o tal do seriado, estava com um monte de outros jovens que estavam no início de carreira também. E aí logo depois fui fazer teatro. E você, desse pessoal de início de carreira, não chegou a manter contato com mais ninguém? É tudo E eu tenho, passado. olha, tem algumas pessoas daquela época que fizeram aquela época que hoje em dia estão aqui fazendo também. Tem José Perustani, tem Tássia Camargo, tem André de Biasi, Interessante. fazia meu irmão. Tem o Ricardo Graça Mello, que é filho da Marília Pêra, que hoje é músico só, Sim, mas com que na certeza. época estava como ator também. Quem mais? Hugo de la Santa, que já se foi. Bom, era uma turma boa, né? Ah, era uma turma boa, tinha muita gente boa. E o início era um diretor de cinema que dirigia, né? Era o Roberto Palmari. Mas ele demorou muito para fazer um capítulo, assim, demorou tipo um mês para fazer um capítulo. Era tudo incrível, mas era muito demorado. Então, obviamente, ele foi afastado e aí a gente refez. Inclusive, eu acho que quem dirigiu essa novela, essa série, que acabou virando uma novela, foi o Atílio Ricó. Se não me engano, ele dirigiu, era na Bandeirantes, era o Abujanra, enfim, tinha toda uma Mas, de qualquer maneira, assim. embora não se queira, você também tinha uma outra coisa que acabava por ligar sempre você e a imagem da sua mãe, que você era muito parecida. Na altura, acho até que tem uma situação em que você fez uma situação de dublagem sim, também, isso, mas não é? isso era, eu tinha 13 anos. Que é, há assim, muito tempo atrás, mas você sempre teve uma fisionomia muito próxima a a ela? gente é ou- parecida, mas mais ou menos. Eu acho que eu sou muito misturada, assim, minha mãe e meu pai, assim. Sei, na verdade eu fiz essa participação porque eu estava no set de filmagem naquela Foi altura. ocasional. E minha mãe tinha que entrar numa água profunda para fazer uma cena e ela morria de medo. Nada que tivesse mais de 1 metro e meio, ela não entrava de forma Não alguma. nadava e tinha Era um medo, açude e ela falou que não ia fazer a cena de jeito nenhum, porque não havia possibilidade dela. Aí o diretor me viu, que me conhecia desde pequeno, tudo, falou, Júlia, você nada? Eu falei, nada. Ela falou, então, olha, a gente recua a câmera, bota o maiô, bota uma touquinha nela e tal. Aí eu fiz a cena. No filme, você vê a cena de longe, assim, você realmente não percebe que sou eu, assim, né? Mas sou eu. Mas lá. tem uma outra situação também, que penso que é uma novela em que você fez de filha da sua mãe. Não, teve isso uma história foi um assim? filme também. Um filme, foi exato. o primeiro filme, mas assim, eu tinha 4 anos de idade, tanto que na minha biografia, às vezes eles colocam meu primeiro trabalho. Na verdade, não foi o primeiro trabalho, aquela coisa. Filho No de ator, cinema, tá né? no set de filmagem, faltou uma criança, pega a Júlia. Bota a Júlia aqui sentada. Eu tinha uma fala, era mamãe me dá mais macarrão, era uma coisa assim. Não era um a informação papel. que se dá é que existia um papel, foi inclusive a informação que eu peguei era que foi mesmo o seu primeiro trabalho no cinema e ao fim e ao cabo... Não, mas ele virou um primeiro trabalho porque a gente fala tanto sobre isso que acaba que virou um primeiro trabalho. Mas é um frame, é assim, uma coisinha rápida. É uma coisa rápida, é realmente Não tem segunda uma participação relevância, afetiva. E profissionalmente você teve um período bastante grande, que foram 16 anos, com muitas edições, 773 que eu tenho aqui apontado, em que você trabalhou como apresentadora, que é uma outra vertente. Eu fiz na durante TV, 16 anos. TV educativa, o Revista do Cinema Brasileiro. Exato. O Revista ele nasceu numa época em que o cinema brasileiro estava tendo a tal da retomada. A retomada do cinema brasileiro ocorreu em 94, 93, 94, com o filme da Carla Camurati, que falava sobre a família portuguesa, era o Carlota Joaquina, e depois o Menino Maluquinho. E, enfim, foram filmes que começaram, depois da queda da Embrafilme, foram filmes que começaram a chegar no público, a fazer uma grande bilheteria e a furar aqueles anos tristes de
sem cinema que a Exato. gente passou na... Eu até fiz algum filme nessa época, mas era muito difícil, não tinha recurso nenhum, era uma loucura, era uma tristeza, não tinha como exibir e manter o filme em cartaz e tal. Então a Revista do Cinema Brasileiro surgiu bem nessa época, que foi a época da retomada. A ideia foi de um diretor de cinema, que é o Marco Altberg. Nós éramos amigos, ele, enfim, me chamou para apresentar o programa e eu fui como se fosse uma coisa... é uma fase, assim, né? O programa vai ter ali alguns meses, Não vai esperava cumprir, que fosse vai cumprir esse momento da retomada e ok. E o programa era uma produção independente, né, do Marco, com a parceria do Canal Brasil, que é um canal a cabo, né, da Globosat, e com a parceria da TV Educativa também. E isso, rendeu, e eu sei que eu fiquei 16 anos. E eu saí do programa porque eu trabalhava muito, assim, eu estava fazendo novela, teatro e apresentando um programa, eu não tinha mais condições e eu já tinha feito muito isso, assim, durante muitos anos eu me desdobrei e aí chegou uma hora que eu joguei a toalha, falei, gente, peraí, eu preciso, não tenho mais 20 anos, não aguento mais ficar correndo de um lado para o outro, mas eu saí com o coração apertado, assim, do Revista, porque o Revista era um filho, né, você não faz nada com 16 anos impunemente. É verdade. Você afeiçoa, né? Acaba tendo um apego programa, grande, as pessoas. Né? Mas, no entanto, televisão sempre foi um grande forte, né? Você passou pela TV Manchete, não, Bandeirantes, Manchete. Eu comecei na Bandeirantes, depois eu fui pra Globo, aí fiquei na Globo um tempo, aí minha mãe faleceu em 86. Quando minha mãe faleceu, eu saí, assim, fora, assim, eu viajei, eu fiz ainda um trabalho na televisão e depois viajei, fiquei um ano fora. Quando eu voltei, a Manchete, o Luiz Fernando Carvalho, um diretor que agora está na Globo, mas na época ele estava na Manchete. Era a primeira novela da Glória Pérez, assinando sozinha, que chamava Carmen, era uma adaptação da Carmen de Bizet. E me chamaram para, quando eu estava voltando, esse um ano que eu fiquei fora, quando eu voltei eles me chamaram para fazer essa novela. Então, eu estava sem contrato, fui direto para a Manchete, fiz Carmen, depois fiz Cananga do Japão, que era dirigido pela Tezuka Yamazaki. E depois, Manchete? Na Manchete também, depois fiz Amazônia, que era um projeto também da Tezuka, com o roteiro do Jorge Duran, que era um cineasta e tal. E aí fiz por último, Guerra Sem Fim, que foi com o Marco Schechtman, né, que agora também está na Globo, e a gente era a primeira direção, ou segunda direção dele geral, sozinho. E foi lá que eu comecei a namorar o Alexandre. Uhum. Guerra Sem Fim. Guerra Sem Fim acabou, nós dois acabamos o contrato com a Manchete e fomos para a Globo. Isso foi em 95. 95. E dali pra frente é só E a Globo. Manchete, ela apostou, foi uma televisão que apostou muito. É uma pena, sabia? Porque assim, a gente televisão. fala, nós atores, técnicos, pessoas que trabalham, né, com audiovisual e tal, todo mundo, não falo só dos atores, assim, a gente realmente, a Globo, ela é o grande... o grande portal, né, para tudo, né? A melhor dramaturgia, são os melhores programas de humor, são os melhores programas, as minisséries, coisa e tal. Mas eu acho que o mercado ele fica muito relacionado com os atores todos e com os técnicos todos numa única emissora, claro. Entendeu? Ter uma segunda, uma terceira emissora é saudável, cria uma competição saudável, cresce a qualidade. A qualidade e aumenta o mercado para os próprios atores. E aumenta o mercado porque são muitos atores, são atores do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil inteiro, né? E a Globo, apesar de ter uma coisa muito forte, ela não consegue abranger e acolher todo mundo, né? Então era interessante a Manchete ter esse fogo, a Bandeirantes também numa certa época, ter essa possibilidade de uma produção. No cinema, você fez alguns filmes e bons filmes. Algum deles te prendeu mais pela temática ou pelo trabalho que teve que ser desenvolvido? Olha, eu fiz, assim, o primeiro longa que eu fiz, já adulta, né? Atriz, assim, foi um filme muito bonito chamado A Cor do Seu Destino, que é um longa do Jorge Duran, que é um diretor chileno e que mora no Brasil. Agora ele está filmando no Chile de novo, mas ele mudou para o Brasil, ficou aqui. Que era um filme que falava
sobre a repressão, sobre os efeitos dela na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Chile e tal. E eu fazia uma menina que era chilena e que tinha sido presa no Chile, num confronto da polícia com os estudantes e tal. E aí a família, para preservar ela e tirar ela daquele meio e tal, manda ela para o Brasil, para uma parte da família que mora no Brasil, que era Norma Bengel, tinha um ator argentino também e tal. E a gente... e eu fazia uma chilena e falava espanhol, né, com o sotaque chileno e tudo. Foi um trabalho difícil, assim, mas foi bem bonito, assim. Eu ganhei prêmio com esse filme e foi o meu primeiro longa, assim, bem significativo, assim. Eu fiz várias coisas, assim, ao longo do tempo. Eu faço menos cinema do que eu gostaria, assim. Mas eu acho que cinema você precisa estar disponível. Você precisa ter tempo. Alguém te chama para fazer um longa, você não pode estar fazendo televisão, não pode estar fazendo teatro. Não dá. Porque o cinema você filma 4, 8 semanas, 6 semanas, 12 consome semanas. Mais tempo, consome ao fim e ao cabo, um tempo grande. Entendeu? Eventualmente você faz uma participação, é mais fácil, mas um longa inteiro, exato, não dá. Tem uns filmes bacanas, assim, tem o Copo de Cólera, que é um filme do Aloysio Abranches, que fiz com o Alexandre, que é muito bacana também, sobre um livro do Radwan Nassar, que é a história de um casal. Eles são namorados, amantes e tal, eles têm uma discussão política, filosófica muito louca e tem uma vida amorosa também muito intensa, assim, é bem bacana. E uma coisa... Vários, assim, coisas, assim, tem cineastas paulistas, tem o Guilherme de Almeida Prado, que é um cineasta paulista com quem eu fiz alguns filmes também bem bacanas. Eu vou... variando e tendo uma experiência bastante grande. Né? Agora, falando um pouco de teatro, atualmente a Júlia está em cartaz com uma peça, Carnificina, Deus da Carnificina, que tem uma situação peculiar, que é uma peça que já está em cartaz há 4 anos. Na verdade ela tá no mundo em cartaz, né? Em vários a gente vai fazer 2 anos agora, em agosto, que a gente está com essa peça, Deus da Carnificina. E a gente faz... enfim, é um espetáculo sensacional, porque ele ao mesmo tempo é uma comédia e ao mesmo tempo insere as pessoas num universo de agora, dos nossos tempos, da intolerância, da falta de generosidade, do quanto as pessoas estão com um pavio curto e acham que a razão delas é superior à dos outros. É muito atual essa peça. É um texto da Yasmina Reza, que é uma autora francesa argelina, mas é radicada na França. Essa peça estreou na França e foi para os Estados Unidos e está assim, em Nova York é o 4º elenco já fazendo, ganhou todos os Tonys da Broadway, a nossa peça foi premiada aqui, eu ganhei prêmio com a peça, é bem incrível, assim, as pessoas ficam loucas, porque são 4 atores, eu, Débora Evelyn, Paulo Betti e o Oran Figueiredo, que é um ator carioca aqui, bem de teatro, assim. E são 4 ali, pessoas que não se conhecem, 2 casais, uma conversa prosaica, assim, quer dizer, prosaica, é simples, né? O filho de um bateu no filho do outro, eles vão tentar se entender, quem tem razão, quem pede desculpa para quem, qual o motivo da briga, e aí eles vão se desentendendo, a coisa vai degringolando, vai todo mundo perdendo a linha, é uma coisa muito doida. E é muito engraçado, ao mesmo tempo é muito trágico. Assim, e você tem planos de levar ela para Portugal? Olha, eu adoraria poder chegar com ela a Portugal. Eu já consegui chegar a Portugal com Eu Sei Que Vou Te Amar, com o Alexandre, que a gente fez há bastante tempo atrás. Depois disso, com teatro, eu nunca mais voltei a Portugal, assim, eu só voltei com outras coisas, assim, de passeio, assim, eu adoro passear. Você tem alguma relação próxima com Portugal? Tenho amigos, tenho amigos no Porto, tenho amigos em Lisboa. E eu tinha muita vontade de fazer uma coisa, eu e o Alexandre, a gente sempre falava nisso, assim, de quando a gente ia para Portugal, porque a gente é muito amigo do pessoal do Reis, do Teatro do Porto, que é muito, eles são muito bacanas, muito fortes, assim. Então a gente tinha essa vontade de fazer um intercâmbio, entendeu? De juntar atores portugueses e brasileiros e fazer um espetáculo que pudesse ser feito lá e pudesse vir para cá. E é uma ideia que ainda existe, assim, entendeu?
Porque você não sei se concorda comigo, mas há muita dificuldade no mercado cultural, vamos dizer assim, português, inserir-se no Brasil. E essa permuta e essa troca, normalmente o que vai, e muito, através da televisão, é essa cultura brasileira que vai com mais facilidade. E mas é que na verdade a SIC, né, ela virou um braço ali, uma parceira da Globo, assim, quer dizer, então ela é natural, entendeu, que a gente somos países irmãos, assim, de línguas, pelo menos, né, falamos a mesma língua. A nossa dramaturgia aqui é muito forte. É natural que a gente chegue em Portugal e as pessoas queiram ver, porque é um produto falado na língua deles. É brasileiro, mas você consegue entender o que as pessoas falam, assim. E é o que as telenovelas fazem, né? Elas falam de uma realidade que não é a nossa, que não deveria ser. Às vezes tenta se aproximar da realidade, mas acho que traz umas histórias, um frescor, uma novidade ali, que é normal que eles gostem. Eu acho que isso devia ser um intercâmbio bacana. Eu acho que seria. Né? E a sua relação, você em Portugal, a sua relação pessoal com o público português, como é que você sente a receptividade dos trabalhos que você faz? São amorosíssimos. É uma gente muito delicada e faz uma festa quando a gente vai para lá e todo mundo vem falar e conversar e quer saber e se aproxima. Eu me sinto assim, eu já me sinto em casa em Portugal por si só, né? Por ser também um pouco a nossa casa, né? Mas eu me sinto em casa especialmente pelo o acolhimento, a forma como as pessoas tratam a gente, a forma como as pessoas se aproximam, assim, a gente se sente meio íntimo, né, deles, assim. De qualquer maneira, a gente vai ter a Júlia em Portugal, agora na telenovela Fina Estampa, que já acabou aqui no Brasil, vai estrear agora em Portugal. Lá. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Fina Estampa foi um trabalho bem bacana, assim, bem interessante. Eu, na verdade, tinha acabado de fazer Araguaia, que foi uma outra novela que passou em Portugal agora há pouco. E eu tive, entre uma novela e outra, 3 meses de pausa, assim. O que foi muito pouco. Porque quando eu estreiei Araguaia, eu estava começando a fazer o Deus da Carnificina. Acabou Araguaia, eu tive 3 meses, continuei fazendo Deus da Carnificina, comecei a gravar Fina Estampa. E fiz a Fina Estampa com a condição de que eu pudesse continuar fazendo o Deus da Carnificina, o que foi uma loucura completa, porque eu fiquei exausta. Sem querer interromper, assim. Você me diz como é que é essa... Isso é uma doideira, não é não? Você fazer... É uma doideira. Teatro e televisão ao mesmo tempo, né? É uma doideira. Quer dizer, a produção, você faz um acordo, obviamente prévio antes, todo mundo consegue se ajeitar e eu gravo na hora que eu tenho que gravar e a hora que eu tenho que sair eu saio para fazer a peça. Só que na hora que todo mundo está descansando, eu estou trabalhando, né? Porque eu gravava de segunda a quinta e fazia peça de quinta a domingo, então você não tem um dia. Não assim, stop. Né? Mas deu tudo certo. Eu fiquei realmente muito cansada, mas deu tudo certo, especialmente porque a novela foi um grande sucesso. Foi um estouro. Seu personagem é Esther, não é isso? Esther. Eu fazia uma mulher, uma estilista de moda e tal, que tinha um casamento muito feliz, mas era uma mulher que privilegiou a vida profissional. Na hora que ela foi ter filho, ela tinha um marido, que é o Dan Stubach, tinha um problema real, né? Ele era infértil, não podia ter filhos, e ela, por gostar muito dele, ficou muito tempo empurrando com a barriga, achando que de repente fazia daqui a pouco uma inseminação. Ele não queria, ela foi esperando até que chegou o momento e falou, bom, é agora ou nunca. E aí quando ela foi ver, ela teve que fazer uma fertilização in vitro, que é a doação do óvulo e do sêmen, né? E aí isso gera uma questão sensacional. Acaba sendo uma situação polêmica, talvez, né? Porque dá margem a... Muita gente faz isso. Hoje em dia as clínicas de reprodução tem várias e tem mulheres que querem muito ter filhos e não tem mais os óvulos. Ou não tem por causa da idade ou porque os óvulos não são suficientemente fortes, enfim, férteis ou como seja. Né? E então elas têm que... Mas essa é uma questão modernérrima. Agora, tanto corre-corre, agora você já deu mais uma pausa na novela, agora está só com o teatro, não é isso? Então volta. Como é que é a sua vida? Ou seja, como é que você se priva com a sua família? Como é que você... como é que sobra tempo? Olha, o que você dá faz? tempo. Eu acho que mulher sabe bem disso, assim. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo
e dá conta. Fica cansado eventualmente, deixa de fazer alguma coisa para si, né? Mas eu tinha tempo de botar meu filho para dormir, pelo menos segunda, terça e quarta, que eram os dias que não tinha teatro, eu estava em casa, eventualmente conseguia chegar para jantar, ou conseguia almoçar, ou tomava café da manhã, ou acordava mais cedo para ver ele indo para a escola. Mas dá para curtir tudo um pouco, né? Dá pra... você tem que se virar. Todo mundo se vira. Não é só ator, tanta mulher que trabalha fora. Imagina pessoas que trabalham em hotéis, em restaurantes, em casa de família. Né? Quanta gente que passa o dia inteiro fora de casa, chega em casa de noite, vê os filhos, tem que lavar roupa, tem que cozinhar, tem que namorar o marido, tem que ver o dever do filho. No dia seguinte, 6 horas da manhã já está... É da vida um pouco. É um corre-corre, tem que ser. Todo mundo passa por isso, exato. Bom, gente, eu antes, Júlia, queria te dar um abraço, agradecer a sua disponibilidade, uma grande atriz brasileira, para mim é um prazer enorme, uma honra enorme, uma mulher lindíssima e com grandes trabalhos feitos. Agradecer a sua disponibilidade e convidar vocês para a próxima semana. Nós temos sempre um novo convidado, com novas histórias. Um grande abraço, a gente termina o nosso Célia Brasil de hoje e fica aí o compromisso de nós nos encontrarmos na próxima semana. Tá ok? Júlia, muito obrigado então. Tchauzinho. Obrigada. E até uma próxima. Esperamos ver a Júlia mais vezes lá em Portugal. Quem sabe a gente chega com a peça. Com certeza. Beijo, obrigada.